Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro ainda de 1 aos Coríntios, capítulo agora é o 12, e o versículo o 4, que diz assim: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, é o mesmo Deus. Mas se a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, por isso que eu estava falando na outra pregação, o corpo é de Cristo, nós somos corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, para que não viemos assim estar falando porque eu não posso fazer isso, se o outro faz, porque eu não falo isso, se o outro fala. Você tem que ficar na liberdade que Cristo vos libertou. Você tem que ter a manifestação do Espírito ao qual Deus lhe deu para que seja útil. Se você está sendo útil para falar, para pregar, para levar a palavra da ciência, a palavra da verdade, amém, glória a Deus, aleluias. Mas se você foi escolhido por Deus para levar a palavra da fé, não é a palavra, para levar fé por onde você for, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Você é útil para levar a fé a muitas criaturas, muitas pessoas que estão necessitando de fé, nesse mundo de tribulação, nesse mundo de sofrimento. Quando uma pessoa tem o dom da fé, que leva a fé àquele que está ali acamado, leva ali uma palavra de cura, leva a fé, né? Mas outros são dados verdadeiramente pelo mesmo Espírito o dom de curar. Tem pessoas que têm o dom de cura, e aqueles que têm dom de pregar ficam reclamando daquele outro ministério, dizendo que quem está curando é Satanás. E não é isso. Nós só vamos discernir quem está curando se aquela pessoa que está sendo útil ali, fazendo cura divina, se aquela pessoa anda conforme a palavra de Deus. Mas Deus não nos deixou para discernir isso, não, para vivermos assim julgando as pessoas, não. Deixa que tudo se crie, como Jesus Cristo falou. Havendo um homem plantado um campo e foi dormir, e veio ali o inimigo e colocou joio no meio do trigo. Ele plantou um plantio de trigo, mas veio o inimigo e plantou ali o joio. O joio é parecidíssimo com o trigo. E Jesus disse: o que temos que fazer? Deixar os dois crescer junto, deixar todos crescerem junto, porque no final de tudo, o agricultor divino, que é Deus, ele vai recolher, os anjos vão recolher o trigo, que são as pessoas boas, e os malignos, que são os joios, ele vai jogar no lugar de fogo e de ranger de dentes. Então Jesus Cristo disse: deixar todos juntos, se criar todos juntos, porque o mundo não é nosso, né? Se cria todos juntos, porque se ele for arrancar um pezinho de trigo, como disse Jesus, corre o risco de arrancarmos, se a gente for arrancar um joio, corre o risco de arrancarmos até 2 ou mais pés de trigo juntos, e Deus não quer. Pé de trigo são pessoas boas, pessoas que fazem a obra de Deus, pessoas boas de verdade, pessoas que são de Deus. Mas se a gente for repreender um que é joio no meio
da igreja ou no meio de algum lugar, se a gente for ali expulsar aquele, que eu não sou a favor de expulsar ninguém, nós podemos arrancar muitos bons da igreja e dizer, a pessoa chegou e eles se expulsaram, mandaram embora, onde Deus disse, trazei todos à minha casa, eu quero que a minha casa esteja cheia, vai em todos os valados, traz coxos, aleijados, bastardos, todo tipo de gente traz para a minha casa, encher a minha casa. Então nós não podemos chegar e expulsar alguém da igreja, não podemos, porque nisso nós tiramos muitos que são de Deus também, que eles se entristecem por aquele que foi ali tirado, foi mostrado, envergonhado. Não, deixai todos se criar junto, pregamos para todos. Deus verdadeiramente é quem vai fazer no coração de cada um a morada. Deus é quem vai fazer cada um crer, e se Deus quiser, Ele faz aquele pior que chegou, aquele joio que chegou no meio do trigo, Ele faz aquele ser aberto o entendimento, e ele vai ser melhor do que os trigos. Então vamos crer sempre, né? E não ficar apontando o dedo para um e nem para outro, ficar julgando um e nem outro. Cada um tem um dom, o qual Deus deu, foi Deus que deu, e que seja útil. Ele dá para quem quer ser útil a Ele, né? E outros são para operação de maravilhas. Hoje já não está quase acontecendo, mas já aconteceu muitas operações de milagres, de maravilhas, mas ainda acontece, não com tanto, né? Mas ainda assim acontece muitos milagres, muitas maravilhas. Nós não temos que ficar julgando o outro. Será que aquele que está operando maravilha está operando por Beelzebu? Não, porque Jesus, quando fazia os milagres, aqueles fariseus da época disseram, tu expulsa os demônios por Beelzebu. Jesus Cristo disse, olha, eu perdoo todo pecado vai ser perdoado, mas esse não pode ser perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. E que nós possamos ter essa consciência. Mas fulano, tal ministério é cheio de milagre. Isso aí eles operam para Satanás. Ali são os espíritos imundos que estão lá no meio, e eles estão operando milagre, maravilha. Desde que seja. Jesus Cristo disse, olha, aquele que ajunta não espalha. Os discípulos chegaram e disseram, Jesus, encontramos um jovem ali, expulsando demônio e curando enfermo, e nós mandamos ele parar. Jesus Cristo disse, mas por que tem que parar? Não tem que parar, porque que aquele que ajunta não espalha. Se ele é por nós, não é contra nós. Então não temos que julgar ninguém, temos que todos juntos, ouvindo a palavra da verdade, crendo. Alguém foi curado, não tem que dizer, será que foi de Deus, será que não foi? Não, porque assim nós estamos sendo enquadrados no pecado contra o Espírito Santo de Deus. Seja quem for que operou o milagre, glórias a Deus, toda glória tem que ser dado a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz assim, e outro tem a profecia, e outro dom de discernir os espíritos, e outro a variedade de línguas, né? Tem pessoas que falam em variedade de línguas na hora que estão envolvidos, né, em um louvor, em uma adoração, uma oração, é o dom de línguas. E o dom da profecia. Muitos têm falado que não existe mais profecia. Eu tenho visto pastores dizer, a profecia só foi até João Batista, porque Jesus Cristo disse, os profetas, né, a profecia foi até João Batista. A profecia daqueles tempos, que há de vir o Elias prometido, haveria de vir o Elias, e Jesus Cristo disse, olha,
o Elias veio. Está lá em Mateus 11. O Elias veio. Quer saber? É João Batista. Então, as profecias que o Elias viria, era João Batista. Mateus 11 está escrito lá, em vários outros lugares. Então, a profecia que o Cristo viria, que o Elias viria, que diz até em Malaquias 4, que diz que o Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos, ele já veio, foi o que Jesus Cristo falou. Mas os profetas de hoje, os profetas que existem sim, profeta na terra, tem sonhos proféticos. Para os espíritas, eles dizem que é premonição. Para os crentes, é profecia. E existe profecia sim. Existem sonhos de profecia sim. Porque comigo acontece. Comigo acontece. Eu sonho o sonho, no outro dia seguinte já acontece. Muitas vezes, veridicamente, igualmente eu sonhei. Mas muitas vezes meio conturbado, mas que dá para se entender o que ia acontecer, né? Essa semana mesmo passada, eu sonhei com a minha filha e o meu genro numa moto, ia levando um pacote, não sei para onde, e de repente ela demorava e eu ia procurar ela na avenida. E num cruzamento de uma avenida, estava cheio de polícia e bombeiros, tudo, no sonho. Aí eu dizia, meu Deus, o que aconteceu? E alguém falava, olha, foi a Silvia, que é a minha filha, mas a Silvia e o meu genro, o seu genro, que iam levar um pacote na moto e os bandidos pegaram ele, sequestraram. Eu me acordei, na mesma hora eu orei, repreendi esse mal, né? E toda hora que eu me lembrava eu orava, falei com ela também orou, né? E oramos, repreendendo esse mal. Meu genro não tem moto, ele tem carro, mas eu repreendi. Com 3 dias depois, minha filha foi fazer compra e o meu neto foi buscar ela de carro. Quando chegou na avenida, estava cheio de bombeiro, helicóptero rodando por cima, e ele não podia passar, e ele voltou por outra, fez uma conversão, voltou por outra rua, né, bem dispersa, bem longe, e atravessou e fez tudo para chegar até a minha filha no mercado. E eu liguei, eu vi que estava demorando, eu liguei, lembrei do sonho. Aí eu liguei, ela disse, nós estamos presos aqui no trânsito, não na avenida, não na tal avenida, mas nós estamos aqui já perto de casa e não conseguimos passar porque está tudo parado. Fizemos de tudo, mas estamos aqui ainda e tem moto passando. A gente sabe que é bandido mesmo passando em nossa volta, vendo a hora nos sequestrar aqui. Eu falei, olha aí o sonho. Aí foi o que eu fiz, orei, e daí a 10 minutinhos ela chegou, eu digo, olha aí o sonho. Nós repreendemos o sonho, oramos, clamamos a Deus, mas aconteceu, não foi com eles, mas foi com outras pessoas, mas eles ficaram presos no trânsito. Então, quando Deus nos dá um sonho, né, é sim profecia. Então, isso é profecia sim, profecia no sonho, profecia na palavra, né? Quantas vezes eu estou assim, geralmente no meu banheiro, e vem uma palavra, o nome de uma pessoa, sem eu nem conhecer, são artistas, são coisas assim, são estrangeiros, e depois eu vejo na televisão, aconteceu isso e isso com fulano, e é o nome da pessoa o qual eu orei. Então Deus fala até hoje, basta estarmos ali, de cabecinha baixa, entendendo todos os desígnios do Senhor, buscando a Ele de verdade, entendendo, vigiando, como Jesus falou, vigiando e orando e crendo e buscando a fazer o que Ele mandou fazer, amém? E eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.